queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 16 de outubro de 2021, sábado da 28ª semana do Tempo Comum. Hoje nós queremos refletir um pouco sobre o texto que a liturgia nos propõe para a primeira leitura, a saber, o texto da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 13 e depois versículos 16 a 18. O texto em questão aborda uma contraposição muito importante do pensamento paulino, aquela que trata das obras da lei e da fé em Jesus Cristo. Na verdade, essa contraposição tenta tratar da problemática da salvação diante do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. De fato, qual o alcance soteriológico do mistério pascal diante das diversas realidades humanas? Isso é posto tendo em vista uma dificuldade que a igreja encontrou logo no seu início. De fato, a igreja que se dá com dois povos, diríamos assim, alguns cristãos de origem judaica e outros cristãos de origem pagã. Aqueles que vieram do mundo do judaísmo acreditavam que as obras da lei de Moisés eram condições indispensáveis para se alcançar a salvação. Por outro lado, Paulo vai defender que de fato o que nos propõe, o que nos conduz à salvação não são as nossas obras, não são as práticas da lei ou as obras do judaísmo, mas a fé na pessoa de Jesus Cristo que nos dá a graça da salvação. Portanto, a fé é que se torna de fato uma condição indispensável para essa experiência salvífica que se dá na pessoa de Jesus Cristo. Ora, é muito importante que nós entendamos de que fé Paulo está querendo nos falar. De fato, é uma fé que se trata da simples compreensão da existência de Deus? Ao que nos parece, não. A compreensão de fé de Paulo parece uma realidade muito mais radical. Fé aqui é compreendida como uma adesão radical ao projeto de Cristo. À medida que nós, de fato, conhecemos a Cristo, que nos é apresentado na força do Espírito Santo, a nossa vida vai então se configurando a esse mistério de Jesus. E nessa perspectiva, a fé então que conduz à salvação não é apenas a crença na existência de Deus, mas é de fato aquele empenho, aquele engajamento da nossa vida no projeto de Deus. Portanto, uma adesão radical e existencial à praxis de Jesus Cristo. É essa fé que de fato nos conduz à salvação. E para fundamentar então a sua defesa acerca da fé em Jesus Cristo como caminho que conduz à salvação gratuita, Paulo então aproveita e utiliza da figura de Abraão. Abraão vai ser uma figura muito importante no argumento paulino, principalmente porque é ele, o pai do judaísmo, que experimenta essa realidade a partir da categoria da promessa. Deus, ao prometer a paternidade a Abraão, não se fundamentou em alguma lei. Abraão sequer tinha conhecimento da lei mosaica, mas mesmo assim experimentou na sua vida a graça, a gratuidade do dom de Deus. E nesse sentido, então, Abraão se torna modelo de fé, de alguém que abraça a realidade que vem de Deus, independentemente de qualquer lei. É nesse sentido, então, que ele figura como um modelo de esperança para a vida cristã. Porque, de fato, a sua esperança não está arraigada dos conceitos mosaicos ou da prática da lei, mas, acima de tudo, de uma confiança radical na promessa que vem de Deus.
É nesse sentido, então, que Abraão é chamado também de pai da fé, porque acreditou, e muito interessante percebermos essa temática, então, da esperança que a liturgia nos coloca nesse dia de hoje. De Abraão nos é dito que ele esperou contra toda a esperança humana. Ele firmou-se na esperança e na fé. Quer dizer, a vivência de Abraão não se fundamentou apenas naquela esperança meramente humana de organizar tudo em conformidade com a realidade apenas natural. De fato, Abraão consegue esperar, apesar da sua idade, apesar da esterilidade de sua esposa, apesar de todos os sinais de morte, Abraão espera a vida e vê se realizar essa vida prometida, concretizada na pessoa do seu filho, o filho da promessa. É nesse sentido, então, irmãos e irmãs, que a liturgia de hoje também nos convida a uma renovada esperança. Diante de contextos de tantas desesperanças, é preciso recobrar essa dimensão essencial da nossa caminhada e assumir também a nossa fé não apenas como uma crença na existência de Deus, mas como um projeto que se propõe à nossa vida, por meio do qual nós nos transformamos em agentes e instrumentos do reino de Deus que chega até nós. Nesse sentido, à semelhança de Abraão, nós somos então chamados a reaprender a esperar. Esperar não de forma passiva, mas esperar como quem já prepara o caminho do Senhor que vem. Nesse sentido, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida então a um caminho sapiencial de espera. Espera profunda e atenta daquele Cristo que vem ao nosso encontro. Vem como Senhor e, mais do que isso, como aquele que nos salva gratuitamente. E mais, a sua salvação não é proposta apenas para alguns. O desejo salvífico de Deus é que todos realmente experimentem esse dom, essa dádiva que nos é dada, que nos é colocada gratuitamente. Não somos nós, por nossas forças, que tecemos o caminho da salvação. Antes de mais nada, ela é dom, é dádiva de Deus que nos concede porque nos ama e que nos convida a nos amar também uns aos outros. Que nós, imitando o apóstolo Paulo, possamos também nos sentir dispensadores dessa graça de Deus e não donos, não usurpadores dessa graça destinada a todos. De fato, Deus quer salvar todos os seus filhos, todos homens e mulheres do nosso mundo. Agora, não cabe a nós monopolizarmos, não cabe a nós restringirmos ao alcance salvífico que vem do mistério pascal de Jesus Cristo. Deus quer sim que todos sejam salvos e nós devemos então ser instrumentos para que essa salvação alcance a todos. Que Cristo Jesus aumente a nossa fé, nos dê a graça de esperar fecundamente a graça da sua salvação que vem ao nosso encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.